Boa tarde, amigos. 1h01. Estamos aqui com o vereador João Bosco Vaz, secretário da Copa e tudo mais. Dispensa apresentações, mas a gente sempre fala alguma coisa na abertura, então vou falar alguma coisa. Bosco Vaz Não tem nada escrito. Repetidas vezes vereador de Porto Alegre, secretário da Copa, grande jornalista, dono da sua consciência e da sua razão, pronto. E aqui conosco também Carlos Eduardo, da Rádio Estação FM de Carlos Barbosa. Com eles faremos o programa até 1h45 da tarde, recuperando muitos episódios do final de semana. Final de semana dos goleiros, final de semana dos que querem se salvar, alguns conseguindo, outros se afundando. O caso do Vitória da Bahia, que não consegue ganhar em casa, é um negócio impressionante. O Coritiba é outro que tem dificuldades em casa e vai bem fora, conseguiu ganhar um jogo no milagre ontem. Então, foi um final de semana completamente maluco. A Ponte Preta segue ganhando em casa. Teve mais, o presidente do Inter dentro do campo. Pois é, o presidente do Inter, que é o D'Alessandro. Entre aspas, é o D'Alessandro. É o D'Alessandro. Eu fiquei pensando, mas essa cena eu não vi, fiquei pensando. Bom, e o Wendel reclamando do gramado do Beira-Rio. Aí tem três situações. Uma, que ele pode reclamar, não tem problema nenhum. Tem boca, é jogador profissional, né? Analisa o Beira-Rio de hoje, o Beira-Rio de ontem, aí ele pode reclamar. Jogou naquele campo do Pacaembu, aquele gramado ruim pra caramba. Não, lotérico, às vezes tá bom, às vezes tá ruim. Bom, então ele pode reclamar. Segunda, que o gramado do Beira-Rio realmente está ruim e que muitos são os responsáveis, não só os que trabalham no Inter, como da empresa, que tem parceria com o Internacional. Terceiro, é ruim para os dois. É ruim para o Ceará e é ruim para o Internacional. Mas é o gramado do Beira-Rio. Não se compara com outros gramados. É isso aí. Então, o gramado. Pô, se o cara não joga no Beira-Rio. Aí outra, não dá para culpar o gramado para não ganhar do Ceará. Só isso, só ver a O turma. Inter ganhou do Ceará lá 2-0. Com torcida e tudo. Que nem o nosso amigo, o Baldaço, né, que se pressa agora, faz um personagem, né? Sim, personagem. Primeiro ele botou Dourado, o volante que joga de black tie. Aí eu meti nele lá, menos. Agora ele colocou ontem. Mas essa arbitragem também foi mal. Eu de novo, menos. Pô, não perder em casa e querer... Não dá. Agora, o Internacional, ele já está na Série A. Não tem problema nenhum, se vai ganhar do CRB ou vai perder pro CRB, se vai ganhar lá em Lucas do Rio Verde ou não. A preocupação do Internacional é se as coisas estão sendo feitas adequadamente. O Internacional está apostando no Guto Ferreira e ele vai ficar. O Internacional está apostando no Damião, que tem 84% de aproveitamento com ele em campo, 49-100, e nós vimos sábado que é ruim com o Damião, pior sem o Damião. Quem ajeitou o time do Internacional, que eu até era contra e sou contra isso aí. Vende o Nilmar, traz o Nilmar. Vende o Sobis, traz o Sobis. Foi o Damião. Vende o Damião, traz o Damião. Aí eu fiquei, mas quem ajeitou o time do Internacional foi o Damião. A dúvida é se para a Série A o Damião porque a gente tem amostras dele, passou pelo Santos, né, pelo Cruzeiro. Mas essa é a grande dúvida. Foi mal no Santos, foi mal no Cruzeiro. Mal no Flamengo? Reserva no Flamengo. Quando veio para cá, eu disse, não, pelo amor de Deus, vamos repatriar outro. Acho o Damião bom em nível de grupo para a Série A, agora não como referência. Mas foi quem ajeitou, Rick, o time do Internacional. O Inter não sabe jogar sem o Damião. É pior do que ajeitar. Não sabe. Mas pro D'Alessandro chegar ao ponto de dizer que ele foi a melhor contratação do Internacional na Série B, porque aí está embutido o próprio D'Alessandro. Né? O D'Alessandro já chegou sabendo que o Inter estava na Série B. Então, a melhor contratação... E ele já vinha da Série B da Argentina, com o River. Viu ou não é? Não, ele estava na A já. Já na A? Mas ele já pegou um time que jogou a Série B. Mas o D'Alessandro disse que o Damião foi a melhor contratação e no sábado, eu até disse pro meu filho, o D'Alessandro tem razão. O Inter não sabe jogar sem o... Mas, Rec, tu pega um técnico que nem o Guto Ferreira, cara. Eu não tenho nada contra o Guto, tenho boa relação com ele. Pô, tu tem um esquema de jogo, que é com o Damião. Todo mundo joga a bola lá. Pô, não tem o Damião, bota o Carlos, que é centroavante, que era reserva do Atlético Mineiro, do Fred e do Lucas Prato, e quando entrava fazia gol. Então, aí eles inventam, fazem esquema, botam jogador que não tem condição, e aí acontece o que aconteceu.
E aí, no sábado à noite, dentro do que tu falasse antes, eu fui numa festa e encontrei um dirigente do Inter lá. Engraçado esse dirigente. E aí eu, papo aqui, papo lá, tá, e aí, meu, 2018, vocês vão ficar com o Guto Ferreira? Aí é que tá. Aí o cara me respondeu o seguinte, tá, vocês queriam o Marcelo Oliveira, onde é que tá o Marcelo Oliveira? Eu disse, tá no Curitiba. Não, Marcelo Oliveira tá mais na segunda do que o Inter. Aí Mas tá reagindo aí. E aí eu, que nem tu, disse, não, cara, faz o seguinte, contrata o Abel, Abelão, claro. porque tem que ter alguém no vestiário que mande, porque a gente tá vendo que não tem pulso. Todo mundo vai e ganha do Boa Esporte, o Inter vai lá e não ganha. Agora, Bosco, outra coisa que é meio, não sórdida, é exagero dizer sórdida, mas é estranho, né? Quando a gente ouve, o Filipão, o Abelão, o Levir, o Marcelo Oliveira, o Mano Menezes, o Tite, o Celso. São sempre os mesmos, mas é problema dos novos, cara, não dos velhos. Não, cara. Os velhos os anos foram passando. Será que não é a vez do Jair Ventura daqui a pouco ganhar uma chance? Não, mas o Jair Ventura custa 700 pau por mês. Acabei de dizer pro meu amigo que me trouxe aqui. Tava dando no rádio, porque o Jair Ventura vem pra cá, não dura uma semana. Porque não dão tempo pra trabalhar. Perdeu 2 jogos, já nossos colegas já começam na corneta. Perde o gauchão que ninguém valoriza, daqui a pouco demite o cara. Quer dizer, sabe, é difícil. Agora, todo time tem que ter jockey, cara. Qual é o jockey? Tu é do Internacional. Aí tu tem o Guto Ferreira lá. Aí veio o Ceará jogar aqui, que ganhou o jogo. Aí o técnico do Ceará disse, vamos pra dentro deles. Se tá o Abelão no banco, se tá o Levir, se tá quem for, o outro treinador disse, olha, não te bota muito, porque lá no banco tá o fulano. É isso, tem que ter jockey, tem que ter comando. E a gente tá vendo que não tem jockey e não tem comando. O Bosco brincou no começo aqui, dizendo que o presidente estava dentro de campo. Vamos ver as imagens aí, porque muita gente perdeu o fim de semana, viajou, ou se turbinou, né? Porque fim de semana acontece de tudo, né? Basta ver as estatísticas. Fim de semana as estatísticas são diferentes de todos os outros dias da semana, né? De acidentes de trânsito, de briga, de casais e de tudo mais. Vamos ver as imagens do D'Alessandro afirmando que a torcida do Inter foi injusta, disse que o time se esforçou no jogo contra o Ceará. E essa é uma palavra que resume tudo. Se esforçou é pouco. Mas tu sabe que depois do jogo, aí na entrevista dele, ele foi consciente. Foi devagar. Aí. Foi tranquilo. Os gestos falaram mais que a entrevista. Penso que ele no vestiário, ou alguém falou... Esfriou a cabeça. Ou ninguém falou. Tem duas personalidades que tu não pode falar mal, cara. Se tu falar mal de 2 personalidades no Brasil, tu é linchado. É o Lula e o D'Alessandro. Tu fala mal do Lula e do D'Alessandro, tu é lixado. Sempre tem alguém do lado para defender. Para defender. Pô, cara, o D'Alessandro joga, foi utilíssimo, é útil, mas não é mais o D'Alessandro que era antes. Não, com certeza. Ela Então vem aquela questão da conspiração. Eu já ouvi gente dizendo hoje o seguinte, não, o D'Alessandro fez tudo isso aí para tirar o foco da derrota. Não, ele ficou indignado com as vaias. Só que as vaias foram após o jogo. E aí tem que vaiar mesmo, né? Perder em casa. E até o torcedor está ajudando o D'Alessandro, porque o D'Alessandro é dos bons. Com certeza, Damião, D'Alessandro, Dourado, goleiro, o Cuesta, não são os que estão embutidos naquela vaia. Claro. Aquela vaia é para dizer, para aí, é só isso que nós temos para o ano que vem, porque o torcedor não estava pensando nesse ano. Ele não quer saber se vai ser campeão ou não, a exceção de alguns. Eu ouço, um vexame se não for campeão. Para 10% da torcida do Inter, 15% vai ser um vexame. Que quer levantar a taça, que quer dar subir. volta. E aí vai ser o campeão de tudo. Porque aí vai ganhar até a segunda divisão. Segunda divisão, é vexame, a hora não subir, ser campeão claro. É um detalhe. Só para te dizer, nessa conversa com esse dirigente, que é grande amigo nosso, eu imagino que seja. Eu perguntei para ele assim, vem cá, meu, não tem defesa. Sim. Vocês acham que o Cuesta, esse aí é craque, não é? Joga direitinho, a perna esquerda, é mais técnico, coisa e tal. Me explica o seguinte, o Hever, que não serve para o Inter, é do Inter, é capitão do Flamengo e goleador do Flamengo, tem 6 gols. Volta ano que vem,
Infelizmente já negociamos ele definitivo, mas volta o Paulão. Eu disse, Volta o Paulão. Paulão volta porque você tem contrato de mais um ano. Aí não. Se não me engano, é até 2019. Não, até 2020 o Paulão. Mas o Paulão joga mais do que esse pessoal que tá jogando no Inter. É que ele ficou com aquele estigma que estava no time que... Léo Ortiz. Que baixou para a Série B. O último jogo que comentei na Bandeirantes, o penúltimo, eu me lembro que até discuti com o Eugênio Paes Amorim, porque o Eugênio Paes Amorim, ele comenta o jogo junto com a gente, né? Cada coisa que o cara fala, ele manda um negócio. Tu tá louco, Rec? Mas assim, com uma delicadeza extraordinária. Mas é bom porque ele conhece futebol, jogou futebol e se diz craque, né? Me mandou um gol de falta que ele fez quando era júnior do Inter, que é uma loucura. Mas acho que é só esse também, que não mandou outro. Mas ele disse o seguinte para mim, naquele dia: para com esse negócio de Paulão. Eu disse, se o senhor me disser um dos que estão aí, que jogue mais do que o Paulão, eu cedo pro senhor. Mas eu quero ver a sua coragem. E ele não conseguiu. No final, eu fiz uma seleção do melhor Inter até então, né? E aí botei o Paulão, e até aquele dia o Júnior, lateral esquerdo, jogou bem. Eu disse, olha, se o Júnior jogar sempre assim, cruzando do meio do campo, parecia o Arce, né? Encontrava o companheiro e tal, mas depois quase não foi testado. O que tem o Carlinhos, cara? Jogou muito no Fluminense. Tá podre, né? É no São Paulo Não também. Jogou muito, mas jogou no São Paulo. Jogou até de ponteiro direito. Lá, e aqui não consegue jogar. Não consegue. E nem vai jogar, porque vai embora. O Carlos também vai embora. Agora o Carlos ficou a dúvida, né? Essa história de dar uma relida na matéria, né? O que fez o Inter? Botou o Carlos de novo e fez 2 gols. Botou o Robertson de novo e não aproveitou. E quase fez sábado o Carlos, né? Tava lá, né? Esse mesmo dirigente me disse assim, fosse o jogo, eu disse, não, fiquei em casa. Tu visse o drible que o Danilo tomou? Do Lima. Eu disse, pois é. Lima que vai ficar no Grêmio. Volta pro Grêmio. Volta, né? Volta ele e volta o menino esse do Botafogo. Guilherme. Guilherme disse que joga muito também, né? Tá na reserva do Botafogo. Mas ele sempre que entra, ele consegue fazer o seu papel. Mas você estava falando do Damião. Então só tem 84,6, 13 jogos, 11 vitórias. E sem o Damião, 49,1. São 19 jogos e só 7 vitórias. O Inter como mandante na Série B, o que induz a pensar que o Inter já vai, aí sim, vale a frase, classificar com o pé nas costas. Agora, quando era dito lá atrás, nem quem falava isso acreditava, que o Inter ia classificar com o pé nas costas, porque o Inter não estava jogando nada. Não, eu tenho uma tese que eu não sei se ela começa a se desmanchar ou se ela vale. Não é que o Inter não fosse classificar, mas o Inter está aí com facilidade porque os outros são muito ruins. Mas agora nós sabemos que são os outros são muito ruins. Mas antes a gente dizia, olha, adversários como Criciúma, Figueirense, Santa Cruz, Londrina, tem alguma tradição, tem que abrir o olho, porque são só 4 vagas e tal, 4 para 20. Vamos voltar lá. Para a própria Libertadores da América agora, o Vasco tá na boca ali. Flamengo é o 7º sem jogar nada, o Vasco sem jogar nada é o 8º. Vamos voltar um pouco. Qual é o ataque do Internacional? Potker, Damião e Sacha que compõe. Como é que o Potker fazia gols na Ponte Preta? No lado, jogando pelo lado. Mas e às vezes até montado para ele. Joga a bola lá. Exatamente. Joga a bola lá. Ele era referência, aqui ele é só mais um, né? O que estão fazendo com o Damião, que é dessa característica. Agora, experimenta o Potker lá e faz o mesmo esquema que ele é experimentou contra o Boa, mas aí é pouco, né? Porque no Beira-Rio pode funcionar diferente. Agora era essa tua tese. Bota no lugar do Damião em casa. Claro. Né? Para segurar os zagueiros e tudo mais, porque eles têm um estilo até meio semelhante. O Potker tem mais velocidade, mais arranque. Aí se pensa que não pode ser centroavante, mas o Damião muitas vezes no Inter compôs, com outros jogando pelo lado. Quem é que inventou que o Camilo e o D'Alessandro não podem jogar juntos? Não pode jogar 2 ruins, né? O Camilo não pode ser ponteiro esquerdo. Agora, jogar no lugar do Edenilson, quando o Edenilson estava suspenso há poucos dias, óbvio que podia jogar. Quem é que inventou isso? É que o nosso futebol é cheio de tese. Cara. Tese. Nós temos tese. Tu faz uma tese. Aí eu, para te ganhar, eu faço outra tese. Tu, para me ganhar, tu faz outra tese e outra tese. E aí vira tese, cara. Fica até, não pode. Por que não pode? Pode. Jogando pelo meio, pode. Claro. Não pode querer ser ponteiro e acompanhar a lateral. Tanto que o Camilo entrou sábado lá...
Né? Ah, ele Deu sempre- outra dinâmica. Olha aqui, ó. Próximo compromisso do Inter é contra o CRB e com Dourado. Em casa, 16 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 27 gols pró, 11 contra, 70% de aproveitamento. É um aproveitamento de campeão. O Inter conseguiu reverter isso. Antes o Inter tinha 60% fora e 40 e poucos por cento em casa. Agora já tem 70% em casa, porque ganhou 10 de 11. Quer dizer, aí o Internacional tem esse aproveitamento de 70%. Eu vi que o Potker, depois do jogo, ele não gostou muito, né? Eu vi os repórteres perguntando, mas como? 10 jogos, 9 vitórias. É que a pergunta, se tu estivesse lá de repórter, ou eu de repórter, tinha um repique. a pergunta seria outra. Não, tudo bem, 9 vitórias e 10 jogos. Agora, tu não acha que dentro do Beira-Rio, com a folha de 6 milhões, o Inter é obrigado a patrolar esse time, hein? É isso? Isso aí não tem como justificar, né? Se fosse 2, 3 empates e o Inter dando 8 bolas na trave, errando pênalti, né? Aí é mais fácil de explicar. Agora, jogou muito pouco o Internacional. O salário do D'Alessandro, cara, que eu não tenho nada a ver com isso, ele pode ganhar até muito mais. Paga toda a folha do Ceará, sabe? Com cara? certeza. Toda a folha do E o Ceará. Ceará é das mais altas ainda. Agora, só uma pergunta, Rec. Vocês lembram qual é o último jogo que o Inter sim, se desempenhou bem, que a gente não teve dúvidas de que esse era o melhor Inter e que a atuação credenciaria para subir facilmente na Série B? Eu não lembro, sinceramente. Eu não lembro. Arrancada contra o Criciúma. Só. Depois Não, o contra o Cristiano, não, contra o Londrina lá, né? 2-0, não Que foi? 3 a 0. Arrancada lá 3-0. 3 a 0. Não, estou dizendo, a arrancada do jogo contra jogo. o Criciúma. Internacional Faz em tempo 15 isso, né? minutos parecia que tinha terminado com o Um jogo. turno atrás, então. Pode ser que eu também não lembre, mas todas essas 9 vitórias em 10 jogos, todas com muito sofrimento. O Inter ganhou Todas de quem com aqui? muito sofrimento. A melhor atuação do Inter foi o destaque. ponto Goiás. Goiás foi bem. O Inter dominou, mas o Goiás também não jogou nada, né? Mas as melhores atuações do ano do Inter foram contra times de Série Paysandu A. foi um parto, Brasil foi Palmeiras 1 e a 0. Corinthians. O Inter jogou com 10 contra o É que Brasil. ali é outra motivação, né? É. Pega o Palmeiras, pega o Corinthians. Aí Corinthians foram 2 empates. Palmeiras, vitória aqui que... a motivação Náutico foram É 4 outra. pênaltis. Santa Cruz foi só razoável. Né? ABC lá foi muito fácil. A sequência do Inter, CRB. Aqui, 7h15 de sexta-feira. Luverdense lá em Lucas do Rio Verde e depois Vila Nova. Hoje, pela Série A, tem Palmeiras e Cruzeiro às 8 da noite. Que jogão, hein? Palmeiras ganhando o Bosco. Assusta o Corinthians. Ficam 3 pontos de diferença. E aí veio o confronto direto. Aí veio a decisão. Que é domingo. Domingo. Domingo tem o clássico, Corinthians e É Palmeiras. na Arena Corinthians, né? Lá em Itaquera. Né? Agora eu fico perguntando, pensando assim. O Palmeiras contratou pra caramba, tem um patrocinador que colocou dinheiro, tem um time, um grupo. Aí Melhor, né? o Cuca volta e não acerta. Aí tem lá o interino que começa a ganhar. E aí eu vi a opinião do Casagrande e concordo com o Casagrande. O que o Cuca tinha que voltar? O cara foi campeão brasileiro. Em janeiro saiu para voltar em maio. Então não sai. Então não sai. Ele tinha que resolver umas broncas. E eu vou ficar. Ou não volta. Ou não volta. E aí? Olha, cara, eu sei que é difícil tomar determinadas decisões, né? Mas algumas coisas tu não consegue compreender, cara. É impaciência. O diretor tem que ter um pouquinho mais de cabeça que o torcedor, por exemplo. O Batista, o Eduardo Batista, que estava lá no comando durante essa saída do Cuca Ontem aí. estava brigando com o torcedor. Porque o torcedor estava xingando o Luca, aquele. Era torcedor burro, né? Porque esse Luca fez quase todos os gols da Ponte Preta. Mas fazia os 6 ou 7 jogos que ele não fazia gol. Mas fez o... Lei do ex, né? Fez, né? Ontem que estava jogando bem era o Sheik. E o Luca, esse aí pertence ao Corinthians. Pertence ao Corinthians. Exato. E fez o gol ontem no E aí Corinthians. tava gritando, tira. Aí o cara vai lá e faz o gol, ele vai brigar com a torcida. Fica quieto. Ela tá só escapando do rebaixamento. Não é na luta pelo título da Ponte Preta, né? Tá ali, né? Ele tá com, na verdade, aqui, ó, 35 pontos. Ele tá rebaixado hoje. Né? Ele tá com a mesma pontuação do Coritiba e do Sport Recife. O São Paulo caiu fora? O São Paulo tá com 40. Isso é mais 5 pontos em mais 7 jogos. Faz 5 pontos, 7 jogos. E Hernanes, hein? Avalista dessa fuga aí. 5 pontos em 7 jogos. E aí vamos dizer assim, mas 5 pontos pode não dar.
Como tem Chapecoense, Mas 7 Bahia, jogos Fluminense, Sport Recife, Coritiba, Ponte Preta, Havaí e Vitória, 8 tem que fazer 45 E 21 pontos. pontos precisa sim. Claro, Não, 7 jogos escapou, são 21 escapou. pontos. Lá que ele tem que fazer 7 pontos. Escapou. Na pior das hipóteses, 7. Claro. É 47 que o último que quase caiu com 47 foi o Fluminense, naquela que a Portuguesa botou um jogador irregular. É o pior momento de um clube que era líder desde 2008? Qual? Esse do Corinthians hoje? Rapaz, É o do Grêmio em 2008. que tinha 10 pontos na frente, né? Isso. O Grêmio tinha 10 pontos, o Corinthians tinha 12 pontos. Se o Grêmio não Mas faz era um turno inteiro. se o Grêmio não faz essa estratégia, né, que tem que respeitar, porque o Grêmio está priorizando A Libertadores. a Libertadores. Mas a Copa do Brasil, por exemplo, vamos voltar um pouquinho aqui. Tava uma barbada de ganhar. Tava uma barbada. O Grêmio foi eliminado nos pênaltis lá. O Campeonato Brasileiro não era barbada e não é barbada. Mas todos, inclusive nós, 12 pontos na frente, ninguém pega o Corinthians. É verdade. Aí o Grêmio meio que jogou a toalha lá, né, para priorizar a Libertadores. O que eu acho que fez bem. Mas hoje, olhando, se o Grêmio tivesse jogado com... Poderia estar muito próximo, né? O problema é que teve jogos que o Grêmio enfraqueceu demais. O time botou PP, Nicolas Careca lá contra o Sport. Não dá, tu tem que fazer um time que nem na Europa. Eu E sou a tava favor. ganhando 3-0. Bota 4 titulares, bota um time mesclado com reservas e alguns titulares. 2-0. 2-0. O Grêmio enfraqueceu demais muitas vezes o próprio time, né? Então, abriu mão de muitas vitórias, dá pra se dizer assim, nome do sonho da Libertadores. Se conquistar a Libertadores, ok, tá correta a estratégia. Agora, se perder, virão várias críticas ao Renato e à comissão técnica que Eu acho que decidiu... o Renato quis aproveitar para fazer a tal da triagem, para conhecer todo mundo, porque o futebol não tem mais dinheiro, é um inferno, o cara está sempre na escravidão. Quando saiu o Pedro Rocha, parecia que o Grêmio ia degringolar e meio que deu uma balançada. Mas aí voltou, ontem o Everton jogou muito Jogou bem. bem. Duas assistências. Mas aí é o mesmo problema que nós falamos há pouco do Inter. Saiu o Damião, bota alguém com a característica do Damião. Saiu o Pedro Rocha, testaram todos, menos o Everton. Sim. O Grêmio, Esse é que tem a o Grêmio queria característica do Pedro provar que o Rocha. Arroio era o cara. Mas o Everton é o que tem. Nem o Fernandinho acabou Dispara, corrida, vai no fundo. Mas o titular é o dribla. Fernandinho. Fernandinho. Fernandinho é o titular Pois é, cara. Eu não gosto do Fernandinho. Fernandinho. Fernandinho é muito altos e baixos, né? Sempre. Sempre assim. Em todos os times. As 2 vezes no Grêmio, lá no Atlético. E o Pedro ele é Rocha era pela esquerda que ele jogava, né? E todo mundo tem uma tese também formada sobre o Fernandinho, que ele joga melhor da direita por meio, Como e não o da esquerda. Robin da Holanda fazia isso aí. Guardadas suas devidas Sim, proporções. claro, Deus. Não, Não. Característica. eu não estou comparando. Data máxima vênia. Nada mais para ver, né? É que ele deveria jogar assim, da direita Puxando pro meio, né? pro meio. Bom, hoje tem Lanús e River, né? 45 mil pessoas lá no La Fortaleza. Lá no Lanús. O jogo é hoje, segunda-feira ou amanhã? Não, amanhã. Terça. É que eu estou pensando em 2 coisas ao mesmo tempo. O Barcelona não conseguiu sair da Bolívia, onde fez uma escala. Já era para estar em Porto Alegre para treinar no final da tarde. Não conseguiu vir. Vai acabar treinando só amanhã. E eles alegam que não é problema de documento. Eu não sei porque que eles estão presos lá na Bolívia. Aguardando uma liberação do Salgado Filho para pousar. Estava Pois é, mas o Salgado Filho, com esse solão que tem em Porto Alegre, eu fiquei pensando o que podia ter. Isso é intenso errado no tráfego Salgado aéreo, Filho. Não, tem mais coisa aí. Pô, se estivesse chovendo, liberação do Salgado Filho. Cara, Só se for uma aeronave dessas perigosas. Né? Porque vamos torcer que não, né? tomara que não. porque- Claro, tem que ter jogo. Tem que ter. Terça-feira, cara, Não, o jogo vai ter. Lanús e River, cara, que é um clássico deles lá. O River ganhou de 1-0, só poderia... É que a camisa do River pesa muito, né? Pesa muito. Até para uma decisão. Olha, não vai porque é o River. Mas o Lanús, olha, vamos lá, vamos jogar, vamos A marcar. única vantagem do enfrentamento contra o River é que o segundo jogo é aqui, enquanto Pois contra o é. Lanús é ao contrário. Né? E tem muitos torcedores do Grêmio preferindo o River por causa disso, por causa do confronto aqui na final. Né? Pois é, cara, mas sabe que eu O Grêmio Vou ganhou falar uma em aqui. casa e uma fora. vou falar aqui. Não dá, cara. Olha, o Grêmio ganhou de 3-0, jogou muito. Não dá para dar de barbado esse jogo, hein?
O único cara que eu vi até agora. Não dá para dar de barbada esse jogo. Vai tomar cartão amarelo aqui. Posso tomar vermelho. Não, vermelho. Posso tomar vermelho. É óbvio que o Grêmio é o favoritaço, joga em casa, vai estar lotado a arena. Já foi esse jogo. Mas esse time eliminou o Palmeiras. Mas como? Mas outra circunstância, né? O Santos 1-0. Santos, Concordo. Botafogo. Cara, o Grêmio jogou muito lá. Muito. Mas eles também não jogaram Mas eu nada. acho que eles vão jogar bem aqui, Rec. Concordo com o Bosco Jogar também. bem, eu acho que sim. Vão jogar bem, Pode até empatar ganhar em 1 o a 1 jogo. com o Grêmio. É? Vão jogar bem o jogo da vida, vão empatar com o É Grêmio. que o que não dá... Não vão perder. O que não dá é para ficar dizendo, esse jogo é só um protocolo. Não. Esse jogo já está jogado. Não dá. Tem 2 caras que acreditam. Tu e o técnico, que o técnico estava cuspindo o marimbondo com atraso lá no Poli. Eu fiquei pensando, o que muda se atrasar ou não Mas atrasar? eu não estou acreditando que ele vai... Não é isso. O que eu estou dizendo é que as opiniões que eu vejo, não dos jogadores e nem de dirigentes, mas alguns, não são todos, alguns torcedores, alguns colegas nossos. É isso. Não, o jogo já está jogado, o jogo não está jogado. E vou te dizer mais, não vai lotar a arena. Super lotar. O pessoal já tá guardando pra final, hein? Já tá guardando. Conversei com muitos por aí que estão guardando o dinheiro aí pra final. E a arena é muito grande, cara. Ela é linda, maravilhosa. Difícil superlotar. Muito grande. Hoje lá no estado do Lanús cabe 47. No do Grêmio cabe 10 mil a mais. Se apertar, cabe 57. Se gosta de apertar mesmo, cabe 60. Deu já 60 na inauguração, né? Né? Mas daí era só torcida do Grêmio, era jogo festivo, não tinha divisórias ainda. Era o jogo. Olha, e se eu conheço o Renato, que tu conhece, e eu conheço, o discurso do Renato dentro do vestiário é outro. Claro. Até porque ele já cometeu uma bobagem na Libertadores treinando o Fluminense. Tocando flauta, inclusive. Tocando flauta antes do jogo. Agora só vou brincar. Né? E perdeu. Casualmente contra o equatoriano também, LDU, né? Olha, eu tenho certeza que o discurso do Renato dentro, com os jogadores ali, é outro. E a amostra, né? O Grêmio colocou os reservas contra o Avaí, né? Não arriscou só com o Michel. Michel era o mais que titular. ainda pode nem jogar contra. Eu acho que vai Jailson de novo. Vamos repetir antes que alguém entenda errado. O Grêmio é favoritaço. O Grêmio ganhou de 3-0. Senão depois vamos te tocar flauta ainda. Só que faltava. O que eu tô dizendo é o seguinte. Não, eu tô dizendo outra coisa. Não dá para levar dizendo que já tá jogado o jogo. Já ganhou, não existe. Posso que eu citei aqui alguns exemplos. Um dia depois, olha, acontece esses abortos aí, tipo, Ferroviária vem aqui e faz 3-1 com o goleiro Abelha. Capitão Careca e Bozó. Na véspera do Grêmio viajar para jogar o título em Tóquio. Foi quando o Novo Hamburgo perdeu um amistoso. Não, mas o jogo com a Ferroviária, e eu tava lá de repórter. O Grêmio foi eliminado do Brasileiro. Isso aí. Foi eliminado do Brasileiro. Eu tava ouvindo. O outro, Capitão Careca e Bozó, né? O Ibsen Pinheiro fez aquela frase. Né? Não, mas com esse ataque aí não tem como. Capitão Careca e Bozó. Eles vieram aqui, é verdade. Mas deram um passeio histórico no Internacional. Mas também tinha Zenon, tinha... É que, na realidade, o Grêmio vai administrar o jogo, óbvio. Né? 3-0, jogando em casa. O Grêmio é melhor? Muito melhor. Melhor não, o Grêmio é muito melhor. O Bosco está falando daquela hipótese dos caras virem jogar em velocidade e fazer um gol certo. Nem é isso, daqui a pouco dá um erro ali, erra aqui, porque... Né? Futebol é matemático. Né? Então tem que ter assim, tem que estar ligado, tem que estar... Né? Focado, como é a palavra da moda hoje, né? Jogar, acreditar. Uma coisa que o Grêmio faz muito bem, enquanto o Barcelona, isso aí, né? Contaram, numa jogada o Grêmio deu 32 passos sem deixar o Barcelona tocar na bola. E era lá o jogo, né? Que é isso que o Grêmio precisa fazer aqui. Jogar pertinho. Esse Arthur joga muito, cara. Ele pega a bola aqui, toca ali, se apresenta para receber. Ele faz esse meio-campo do Grêmio andar, cara. Tá me lembrando do Thiago aqui, que o craque deles vem, né? Que é o Jonathan Alves. Tu lembra 1 minuto de jogo lá? 30 e poucos segundos de jogo. Cruzamento, parecia um poste o Ariel, né? Cabeçou reto para fora. Se fosse o Jonathan Alves, ia incomodar a defesa do Grêmio. Ariel. Mas sabe que ele piorou, né? Quando ele quis cavar aquele pênalti, que o Simon não precisou nem de replay para dizer que não foi, né? Porque a coisa foi tão tosca, tão enrolada, que nem para cavar pênalti ele serve. Aí eu vi que ele piorou. Ele está mais atrapalhado ainda.
Tá mais atrapalhado. Só o Inter para trazer o... E foi para a segunda junta, não? Sim, o Inter tinha já tido o exemplo de outros centroavantes grandalhões que não tinham dado resposta, né? Quer dizer, o Internacional trouxe mais um grandalhão. O Internacional já tinha o Rafael Moura, que era grandalhão, e fazia mais gol que ele, né? Mas tu sabe que eu gosto do centroavante de perna esquerda. Serginho Chulapa. Zé Afonso do Grêmio, se não me engano, era canhoto. Sabe, também. tem vários aí que... Mas esse não adiantou até ele é até a perna atrapalhado. esquerda. Muito atrapalhado. Mas ele é forte, ele é rompedor e tal. Num time muito acertado, entrando aos 30 do segundo tempo, ele tem alguma utilidade. Fica parado lá e nós vamos meter bola lá. Põe o chuveirinho, põe na área lá. Eu não sei se tu já acompanha o Facebook, mas o Ítalo Gal, ex-plantão, grande Ítalo fã, Gol, grande Ítalo fã do Nós Ariel. estamos assistindo. E sempre defende o Ariel lá no Facebook. Lá. Impressionante, impressionante. O maior defensor Acho que do ele quer Ariel. assunto, ele quer Alô, assunto. Ítalo Gal, Ítalo Gol. Menos. Ele quer assunto. Agora com esse negócio de Facebook, os caras estão trabalhando, estão vendo. Claro. É interessante. Mas o Ítalo sempre manda mensagem. Hoje, com certeza, ele vai reagir. Ítalo, pega pra ti, Ariel. Não bota no Aimoré. Pelo amor de Deus. O Aimoré já conseguiu perder ontem o título. Conseguiu, não. Era em casa, São José. O Aimoré vai disputar a Copa do Eu Brasil, não o São entendi José isso, dele. cara. Explica aí. A Série D, o São José, que tem um projeto mais forte, que tem mais dinheiro do que o Aimoré, prefere jogar a Série D, porque daí da D pode ir pra C. A Copa do Brasil, tu só ganha o dinheiro da primeira fase. E vai pegar um time. E aí tu já morre. Como já morre. Daqui O a Aimoré pouco, deve ser cruzado Vai com o dar time. um 15 de Campo Bom, Daqui a pouco mas não ganha. tem prêmio futuro. Só quando chegar lá na Libertadores. Aí tem que é. ser campeão para ir para Libertadores. Não foi classifica isso aí, pra então. nada. O São José escolheu jogar optou. a Série D. É como o Exatamente. São José tem dono, né? Que é o Milton Machado. Então o São José quer subir de divisão para fazer render dinheiro. É empresarial o negócio. E o Aimoré é o que der lucro, né? Agora, essa é uma decisão difícil. Eu não sei se eu tomaria essa decisão que o São José tomou. Sabe por que é difícil? Porque também para jogar a Série D tu gasta 3 vezes mais. Pode ter um proveito lá no futuro. Só 4 vão para a Série C. Os outros todos, inclusive fase de grupos e tudo mais, vão ficando pelo caminho. O São José que apostou no Jaques, aquele centroavante do Grêmio, como técnico. E O tá Jacques se é dando um bem. estudioso. Né? Rafael Jaques. E fazia gol no Grêmio. Fazia. Era o terceiro centroavante. Fui repórter com ele lá. Era Jardel, Nildo e ele. Fazia gol já. Naquela Libertadores viajei muito. O Filipão gostava de centroavante grande, né? Vem cá, cara. O Brasil de Pelotas escapa, não? Claro que escapa. O Brasil de Pelotas, mesmo não se dando bem em vários jogos Porque em eu casa, sigo o João Garcia no Twitter e o Gordo tá desesperado. faltam 6 pontos. 6 pontos. É, E 21. 45 serve também. 6 pontos e 21. Sabe por quê? 6 se forem 2 vitórias. Senão daqui a pouco vai ser 7. Porque tem quantas vitórias o Brasil de Pelotas? Tem 11. Ficaria com 13 vitórias. Aí escapa. Aí 45 e 13 vitórias. Se não, 46. Em 6 jogos, né, Rec? Faltam 6 jogos na Série B, faltam, isso. faltam um a menos. Um a menos, A situação do final. Brasil de Pelotas é a mesma do São Paulo, mais ou menos. Parecida com a do São Paulo. Pô, e o povo de Pelotas gosta de futebol. Merece. Os dois estão a 2 vitórias. E se ganhar 2 vitórias, com certeza vai ganhar 2 confrontos diretos. Aí evita que os outros subam também. Famosos jogos de 6 pontos. E esse jogo do Oeste foi criminoso para quem assistiu, né? Diz que o Brasil foi melhor. O Oeste que tá em Brasil quinto, né? O time na Série B tá fazendo um bom Passou, trabalho. passou do Vila Nova. E eu acho que até ali, até o Vila Nova. São 6 para 3 vagas, né? E o Londrina, que vem logo atrás, tomou 3-0 do ABC no fim de Não, o semana. Londrina morreu. Não Que dá. estava em Está franca em último. recuperação, né? Assim, o Londrina. Subindo. Londrina está fora, o Juventude está fora, Não. Goiás está fora, Criciúma está fora, Paysandu está fora. E também não vão cair, esses aí. Essa entrevista do Gilmar Dalpozo, sabe que eu me identifiquei com ela? Porque ele disse assim, olha, quando eu subir, pediram para mim, não deixa o Juventude ser rebaixado. Cumpriu o papel. Pô, né? cumpri o papel. Agora, como eu estava ali no G5, tive liderando, G6, G7, aí eu sou demitido. Mas é a mesma coisa do Luiz Carlos Vinck. Pois é. O Luiz Carlos Vinck, ninguém entende o que saiu do Criciúma. Deve ter se desentendido com alguém lá. Eu acompanho o Denis lá, o Denis Luciano falando lá a respeito do Criciúma e realmente Denis ninguém entende Luciano, lá. fazia tempo, o que né? aconteceu. Eu falo com deles de vez em quando. Ô, Denis, grande ponta. Já voltamos.
Estamos de volta com o nosso preliminar, a imagem do futebol até 1h45 com o João Bosco Vaz e com o Carlos Eduardo, da Rádio Estação FM de Carlos Barbosa. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui, em frente ao campus da Umbra. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Becker Fish alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo, procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos, com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento e até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha 606. Telefone 35 73 1900. A Personal Car trabalhando para a realização dos seus sonhos. Vamos com o gol na memória? Se não me engano, foi a primeira vitória do Grêmio na Vila. 17 de novembro de 99. Santos 0, Grêmio 1, primeira fase da Libertadores. Itaqui marcou para o tricolor. Não deve ser primeira fase da Libertadores. Acho que aqui nós atravessamos o samba. 17 de novembro. Não seria a fase preliminar aquela da Libertadores? A seletiva. Isso mesmo. Foi aquela que o Leão era o técnico do Internacional. Se não me engano, era o Claudião o técnico do Grêmio em 99. Bom, vamos com a pichotada. O atacante Camaronés perdendo um gol inacreditável. Vamos ver o inacreditável Futebol Clube, hein? Opa, aí se empolgou, ó. Meu Deus. Se atrapalhou no lance final, rapaz. Vamos ver por outro ângulo. Vamos ver, olha o técnico botando a mão na cabeça. Parecia o Ariel, olha o desespero do Ariel contra o Marcelo Groi. Vamos ver, ó, aí sim, tudo certo. Tira o zagueiro, tira o goleiro e aí faltou perna. Pisou no buraco, né? Vamos ver. Agora sim. Agora vai dar para definir bem. Agora, por que... a bola quicou, foi muito rápida. Já voltamos. Faltando 18 para as 2 da tarde, por falar do que conversávamos no intervalo aqui, 85 mil sócios cadastrados tem o Grêmio. O que faz o resultado, né? O Romildo disse, o presidente Romildo disse, que depois da vitória lá sobre o Barcelona de 3-0, só naquela madrugada para o outro dia, mais de 100 novos sócios. Na madrugada. Porque pela internet. Pela internet. Como se numa forma de agradecimento, né? E quando o torcedor é passional, não adianta. E quando a gente fala assim, 88 mil, 100 mil sócios, 90 mil sócios, quando que nós pensamos nisso? Tinha 4, 5 mil, cara. Que era uma dificuldade, 4, 5 mil, 6 mil, e olha lá. Claro que a população aumentou, né? Nós já estamos nessa vida aí há 30 anos. Né? Pois é, mas acontece que antes as prioridades eram outras. E hoje também as prioridades são outras, né?
frente a essa crise aí. Mas nunca se pensou nisso. 88 mil? 85. 85. Mas, E em dia ainda. em dia. Em dia. Isso que é importante. Se colocar 100zinho de média, dá 8 milhões. Se colocar 50, dá 5 milhões. 4 milhões 250. Se colocar paga 60, 60 dá 5 milhões. 60%. Paga a folha isso, não paga? 60 reais. Não paga. A folha do Grêmio é 12. 12. A do Inter é 10,5. Pô, mas... O Internacional Eu fez. pensei que o Grêmio tinha conseguido baixar para... Não. O Grêmio teve que... Pelo contrário, acho que o Grêmio aumentou em função das vendas. Para segurar todo mundo, o Grêmio já deu aumento com o Jeromel. O Grêmio já renovou com o Léo Moura. O Grêmio já ampliou o contrato do Everton. O Grêmio está tentando pagar um caminhão para o Luan ficar. O Grêmio trouxe o centroavante esse peruano aí, o equatoriano. O Arroio. Né? E disse que quer renovar com o Fernandinho também, já está em tratativas aí de renovar com o Fernandinho para o ano que vem, depois dessa ascensão dele aí em 2017. Mas vou dizer... Bom, não vou dizer nada. Agora o torcedor ficou curioso. Não, é que o Fernandinho diz que ganha 350 mil. Ah, não tem bola para isso, né? Não tem. Olha aqui, ó, após Neymar e Messi, Estado Islâmico usa imagem de CR7 em ameaça. Quer dizer, é um negócio impressionante. Tá aí, ó. Aí, ó. Eles não recuam jamais. Essa é do Neymar. Só recordando, no final de semana, o Levir Coupe foi demitido pela terceira vez do Santos, né? Ele foi demitido, os jogadores pediram, aí ele foi demitido porque deu 3 dias de folga, o presidente desmentiu e agora o presidente demitiu finalmente. E está tentando o Santos um projeto de marketing para ter Diego e Robinho. É aquilo que nós falamos antes. A volta, o Robinho também já deu o que tinha que ter dado. No próprio Atlético Mineiro, tem muita dificuldade, muitas vezes não joga. E o jockey que eles querem é o Roger Machado, preferido aí do Santos para comandar esse time de 2018. Bom, o Roger seria o cara certo no lugar certo. Tá? Ou seja, no Internacional é isso? Não, lá também. No Santos. Lá também. Porque trabalha bem com jovens, né? E o Santos tem muitos jovens talentosos na base. O Internacional também tem base forte, o Grêmio. Ele se fez aqui, o Roger, com o seu estilo de trabalho. E o Grêmio não quis entrar em polêmica com o Lanús, fez bem, né? Claro. Nem chegou a hora do Lanús ainda. Nem sabe se vai passar. Tem que ter respeito pelo Barcelona. Tem que ter. Foi o que disseram o Odorico, melhor dizendo, e também o Renato Portaluppi. É isso, muito obrigado, Eduardo. Obrigado Bosco. Valeu, bom trabalho na Câmara de Vereadores, como sempre. Aliás, desejar bom trabalho para o Bosco é redundância, né? 7 da noite tem o Cadeira Cativa.